Um dia, o irmão mais velho ligou. Queria que o pai fosse passar uma temporada com ele na pousada no litoral. Roberto alertou. Ele precisa de um cuidado especial com os remédios. Eu consigo tudo aqui, Roberto. Vai ser bom para ele e para você também. O pai aceitou a ideia. No litoral, o mar, o vento, tudo isso colaborou. Roberto então arrumou as malas. Olha, pai, nesta pasta estão alguns livros, revistas e discos meus. É para o senhor ir passando o tempo enquanto eu não estiver na praia. Avião, cuidado especial, tripulação avisada. Quando o senhor chegar lá, pede para meu irmão ligar, viu? Roberto ficou apreensivo com a viagem. A condição do pai não era das melhores. A aeromoça tentou ajudar. Nós vamos cuidar dele. São só 2 horas de voo. Pode ficar tranquilo. Viagem concluída, o irmão ligou, tudo em paz. O pai passava um tempo na pousada. Um dos empregados ficou só por conta dele. Levava para a praia, pouca distância, uma parte de cadeira de rodas, outra a pé, com muita dificuldade. A praia era uma espécie de terapia. O pai ficava mais calmo. Que coisa linda é o mar, dizia. O barulho das ondas, os pássaros, as crianças com os pais, famílias, tanta coisa que fazia o pai refletir. A conversa era pouca com o empregado da pousada, mas os dias vão passando, o companheirismo aumentando e a conversa ficando mais animada. Ele então perguntava, você tem família? E o empregado respondia, eu moro com meus pais e uma irmã. Sua família é boa? É ótima, a gente se dá muito bem. Então fique feliz. O seu filho é um ótimo patrão, gosto muito de trabalhar com ele, então fique mais feliz ainda. E o senhor, me diz, está gostando daqui? Vai passar quanto tempo? Acho que uns 3 ou 4 meses, não sei. Eu gosto do mar, é bonito, traz paz. E o empregado resolveu aumentar a conversa. Acho que é uma das mais belas criações de Deus. Você acredita em Deus? Quis saber o pai de Roberto. Sim, acredito. E o senhor não? Eu sempre tive certeza de que Deus não existe. Agora eu já não tenho muita certeza de nada. Parece que ele existe, não sei. Muitas coisas acontecem na vida da gente. Olha, tem um livro lá na gaveta do criado mudo do seu quarto. Acho que o senhor vai gostar de ler. Eu sei de que livro você está falando. O olhar perdido na imensidão, às vezes água de coco, o vento. Era um tempo de descanso para o pai e para Roberto. A casa ficou em paz com uma estranha sensação de vazio. A vida corria para Roberto com as novidades do serviço, do namoro, da igreja. Ele ligava toda semana para saber notícias do pai e para fazer as cobranças. Ele precisa ir ao médico sempre, irmão. Eu sei, a gente leva toda semana. E ele está calmo? De vez em quando briga com os empregados, você sabe, você conhece. Ele já quebrou até algumas coisas aqui na pousada. Mas ele está mais calmo aqui, ele tem se sentido fraco, então falta força para brigar. Roberto se sentia ao mesmo tempo aliviado e culpado com a distância. Eu é que devia cuidar dele, comentava. A namorada então o chamava à razão. Você já cuidou muito tempo, Roberto. Foram quase 4 anos. Não tem problema seu irmão cuidar só uns meses. Além disso, está sendo bom para seu pai. Era um fim de semana, quase 2 da manhã. O telefone toca. Roberto acorda assustado. Não pode ser coisa boa. Alô? Roberto, nosso pai não está bem. Teve um ataque do coração. Ele está no hospital, mas vai ser transferido amanhã. Meu Deus, como? O plano de saúde vai pagar um voo. O caso dele é grave e eu vou junto. A gente chega amanhã por volta de 12:00. Roberto então perguntou, você já ligou para mais alguém? Não, eu queria que você ligasse. Roberto então se lembrou que o médico havia alertado. Madrugada, hora terrível de as coisas acontecerem. Parece que as tragédias têm predileção pela noite. Roberto ligou para a irmã e para a mãe. Aviso dado. Ele não conseguia mais dormir. Uma sensação estranha de angústia. A terrível dor da espera. A consciência da impotência. O sol parecia demorar a aparecer. O avião chegou com poucos minutos de atraso. Ambulância no aeroporto. Os irmãos se reuniram no hospital. A maca entra correndo, tubos e soro. Roberto perguntou para o irmão mais velho. Ele falou alguma coisa durante o voo? Não, ele está sedado. O médico de lá foi muito pessimista. A espera no corredor do hospital é uma tortura. As possibilidades passam pela mente. O irmão bancava o forte, a irmã chorava sem parar.
Eu acho que ele vai morrer. Calma, calma, gente. Vamos ver o que o médico vai dizer. Depois de 1h30, o médico volta com a avaliação. Chama os irmãos para uma sala, 2 cadeiras. Roberto ficou em pé. O médico abriu uma pasta, respirou fundo e disse: Eu não quero enganar vocês. O caso dele é grave, muito grave. O coração está muito fraco, resultado de várias doenças. Ele respira com ajudas de aparelho. Qual a chance dele, doutor? O médico respirou e respondeu: É difícil falar em porcentagem, mas vocês devem se preparar para o pior. Os irmãos então fizeram um revezamento. Sempre teria um deles no hospital. Roberto se dispôs a passar a primeira noite. Ficava no corredor, hospital particular. Parece que há menos tragédia, uma cólica renal, uma criança com asma, um cara que caiu de moto. Roberto tentava passar o tempo se imaginando no papel de médico e enfermeiro. Desistiu rápido. É melhor deixar pra lá, pensou consigo mesmo. Pouco depois da meia-noite, o sono o venceu. Dormiu sentado na poltrona. Uma enfermeira chegou perto dele e falou: Olha, você pode usar um apartamento, o plano cobre. Mal ela termina de falar e aparece o médico. Você é o filho? Sim, ele respondeu. Eu não tenho uma boa notícia para você. Seu pai teve uma parada cardíaca. Nós tentamos reanimá-lo, mas ele não respondeu. Infelizmente, o problema dele evoluiu para o óbito. Roberto manteve a lucidez e respondeu: Obrigado pelo esforço, doutor. Nós vamos providenciar o sepultamento. Hora de acordar os parentes. Hora de procurar força não se sabe onde. Evoluiu para o óbito. Roberto pensava: só numa situação dessa se pode evoluir para pior. Ligou para a irmã. O irmão estava hospedado na casa dela. Ligou para a mãe. Ligou até para o tio político. Parentes, namorada. Depois que todo mundo estava informado, Roberto foi até o jardim na frente do hospital. Olhou a lua, solitária no céu. Tudo lindo, tudo triste. Tudo se tornava estranhamente confuso. Dor no peito. Viu que os irmãos estavam chegando. Choro forte. Eles se abraçaram na busca de consolo. Ele tinha todos os defeitos do mundo, mas era nosso pai, falava Roberto. Ele tentava organizar as ideias. Tantos sentimentos misturados. Primeiro a negação. Mentira, ele não morreu, dizia um. Até parece que alguém vai mentir com uma coisa dessas. Depois a proximidade. Eu falei com ele dia desses. Eu o vi na praça tem pouco tempo. O passado passou, o presente chegou. Enfim, um estranho sentimento de culpa. Eu poderia ter feito mais coisas por ele, pensava. Vontade de gritar, de chorar, de correr, de dar murro na parede. Vontade de morrer junto. Uma estranha vontade de tanta coisa ao mesmo tempo. O irmão mais velho conversava com a funerária. Caixão, terno, coroa, flores. A irmã e o marido foram resolver as coisas com o cemitério. Quando Roberto olha o início do corredor, a imagem da namorada aparece. Roberto se sentiu apoiado. Vim te dar uma força, um abraço. Obrigado, querida. Vou ler uma passagem para você, disse a namorada. Abriu a Bíblia e leu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Roberto abraçou a namorada mais forte, chorou baixinho e se sentiu consolado. O incrível poder terapêutico da fé. Horário do velório marcado. A mãe, o irmão mais novo e o tio viriam para o sepultamento. Avião particular, alugado. A capela do cemitério era pequena, alguns parentes, alguns conhecidos, colegas de serviço, amigos dos filhos, impressão de lugar cheio. Roberto olhava aquela cena, muita gente reunida, e pensava: nem no casamento da minha irmã tinha tanto parente. Estranho como a família se reúne e se encontra numa hora como essa. Passa a vida toda sem tempo para um encontro, para uma conversa, e na hora derradeira todos encontram tempo. Algumas pessoas sinceras, outras a celebrar a hipocrisia humana. O pastor da igreja da namorada se ofereceu para fazer uma cerimônia, meio de improviso, algumas palavras, uma leitura. O tio se arriscou até a fazer um discurso. Ele foi um grande homem, nós éramos muito apegados. Roberto preferiu fingir que era tudo verdade, já não valiam a pena os questionamentos. Flores bonitas, não eram perfumadas, mas davam um aspecto de vida no momento em que a morte é a personagem principal. Até o velho partidão mandou uma coroa. Hora de levar o caixão, hora terrível, terra em cima, choro. Ali, no chão do cemitério, uma estranha espécie de democracia se rebelava.
todos se tornavam iguais, o branco e o preto, o pobre e o rico, o velho e o jovem, todos com o mesmo destino. O coveiro puxou a última enxada de terra, flores por cima, fim da cerimônia. Abraços, frases feitas, despedidas. O tio se aproximou de Roberto. Se precisar de alguma coisa, Roberto, pode me ligar. Eu vou levar sua mãe e seu irmão de volta comigo no avião. Obrigado, tio, disse Roberto. Ele então abraçou a mãe e o irmão mais novo. Seja forte, meu filho, disse a mãe. Eu te amo, mãe. Tchau, obrigado por tudo. A irmã avisou Roberto. Algumas coisas que estavam com o pai na praia estão na minha casa. Nosso irmão trouxe agora nesse voo. Tem disco, tem revista, livros, eu acho que são seus. Ok, irmã, eu vou lá com você agora pegar. Roberto se despediu da namorada. À noite a gente se vê. Vou passar na casa da minha irmã para pegar algumas coisas. Hoje de tarde eu quero dormir. Beijo e abraço. Roberto então foi até a casa da irmã. Depois que pegou suas coisas, Roberto tomou um ônibus para ir para casa, lotado. Teve que ir em pé apertado entre dezenas de outros na mesma condição. Pobres, cansados, suados, gente que batalha a sobrevivência diária. Logo quando desceu do ônibus, bem perto de casa, Roberto percebeu um envelope entre os papéis e revistas que a irmã havia lhe dado. Estava endereçado para ele. Abriu o envelope. Era fácil reconhecer aquela letra, já bem tremida, é verdade, mas o traço ainda tinha certa clareza. Roberto se sentou no banco da praça que ficava quase em frente à sua casa. A mesma praça, o mesmo banco em que o pai ficou tantas vezes. A sombra de uma árvore pequena aliviava o calor. Roberto então pegou a carta. Por um instante ficou frio, paralisado. Queria encontrar coragem para ler o que tinha em mãos. Querido filho. Meu pai nunca me chamou de querido, refletiu Roberto. Na verdade, nunca se sentira querido pelo pai de maneira convicta. Roberto fechou os olhos, vontade de chorar. Num segundo, muitas imagens se passaram em sua mente, de quando era criança, correr e brincar, morar num morro, quase favela, ir para o interior, quase fugido, fugir para tomar banho de cachoeira, quase aventura, seu pai dirigindo carros velhos, trabalho de escola, seu pai tocando violão, brincar e brigar com os irmãos, seu pai frequentando rinha e colocando o galo para brigar, o primeiro beijo, o primeiro emprego, as brigas do pai com a mãe, a revelação da origem de sua mãe, o pai e as empregadas, a separação dos pais, a doença do pai, o tempo de sua vida com o tio, o esoterismo, as namoradas, a mudança para a capital, religião, fé, dor, morte. A vida tem mesmo algumas coisas que assustam qualquer ser humano. Ser forte, ser honesto consigo mesmo. Roberto, enfim, abria os olhos. Lágrimas. Chorou a morte do pai. Sentiu menos peso nas costas, o estranho alívio que o choro traz. Respirou fundo e conseguiu força para ler o resto da carta. A data era de 2 meses antes de o pai morrer. E ele continuou lendo. Hoje, filho, eu estou escrevendo essa carta. Você pode achar estranho eu fazer isso agora. É que estamos longe e eu estou sentindo a sua falta. Sinto falta de muita coisa. Sinto falta dos carinhos de sua mãe, do calor de uma mulher. Sinto falta dos empregados que tive na vida. Sinto falta de seus irmãos. Mas sinto principalmente a sua falta. Quero agradecer você, Roberto, por tudo que você tem feito por mim nesses últimos tempos. Eu já estou velho e sem força e sinto que não vou durar muito mais tempo. Obrigado pelos almoços, pelos banhos, pelas roupas, enfim, pela paciência. Você sempre foi um bom rapaz, um bom filho. Roberto então parou um pouco. Era difícil acreditar, mas estava ali em suas mãos. Para Roberto, as palavras do pai naquela carta eram muito mais valiosas que um testamento. Não dava para não chorar. Algumas pessoas passavam e olhavam Roberto chorando. Ele nem se esforçou para disfarçar, mas se controlou e encontrou força para ler o resto. Quero te pedir perdão pelas agressões, Roberto. Sei que não fui um bom pai, nem um bom marido. Peço perdão a seus irmãos também. Continue sendo esse jovem forte e honesto que você é. Continue com sua fé em Deus. Eu nunca acreditei muito nessas ideias, mas ultimamente tenho pensado no assunto e sinto que Deus está olhando por mim.
Quase metade da folha estava em branco. Não havia assinatura. Parecia que a carta não fora terminada. Parecia que o pai ainda tinha mais a dizer, talvez muito mais. Roberto nunca saberia. Mas aquilo para ele foi como uma herança, um tesouro, uma preciosidade que não dá para mensurar. Roberto então se levantou do banco. Foi para casa com a alma leve, um esboço de sorriso no rosto, a tarde limpa e o vento quente. É, gente, a vida é mesmo estranha, mas é bela.